A paz do Senhor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o evangelista Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, chegamos na lição de número 8 na classe dos jovens, onde nós vamos compreender sobre o relacionamento sexual na perspectiva cristã. Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Estamos analisando o segundo trimestre da CPAD em 2019. Lembrando a você que eu estou comentando as lições de adultos, jovens e juvenis. Então vamos que vamos? Vamos juntos estudar a Palavra de Deus em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 8 aqui da classe dos jovens. E nessa lição nós vamos compreender sobre um assunto muito importante a ser tratado em sala de aula com os nossos alunos. O relacionamento sexual ele deve ser trabalhado de acordo com a perspectiva cristã. E nós vamos demonstrar o nosso posicionamento a partir da Palavra de Deus. E é claro que Deus em Cristo vai te usar poderosamente na Escola Bíblica Dominical aí da sua igreja. Você que está chegando hoje aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos. Eu vou ter o prazer de te receber por aqui. Aproveita também, deixa aí o likezinho, seu joinha, porque com isso você ajuda a gente, a chegar mais longe compartilhando a Palavra de Deus. É claro que eu quero agradecer você que faz questão também de deixar aí o seu comentário, dizer de onde você está assistindo esse vídeo. Eu fico muito feliz em conhecer você. Quero agradecer o seu carinho de toda semana estar aqui conosco em nome de Jesus. Lembrando que iniciando a sua lição, você precisa iniciar com a Palavra de Deus. Apresente o texto bíblico da lição, você é servo da Palavra. Observe que a sua lição hoje possui 2 objetivos específicos e fique atento que a sua lição possui apenas 2 pontos. Apresente o tema, ponto a ponto da lição, e ministre a Palavra de Deus para os seus alunos em nome de Jesus. O primeiro ponto da nossa lição vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical: o relacionamento sexual no casamento. Lembrando que esse é o primeiro ponto, e esse primeiro ponto possui aí 4 subtópicos. Nós vamos analisar subtópico a subtópico com você, para você poder descrever em sala de aula. O primeiro subtópico ele trata sobre o seguinte assunto, de acordo com essa perspectiva cristã sobre o assunto: a dificuldade na canonização de textos bíblicos que falam sobre o relacionamento sexual. Quando a gente analisa a Palavra de Deus, quando a gente analisa a Bíblia, nós compreendemos que há uma dificuldade em encontrar alguns textos bíblicos que falam claramente sobre o relacionamento sexual. Apesar que, dentro da Palavra de Deus, nós encontramos alguns livros, alguns textos que trazem essa ideia, mas textos claros, explícitos, são difíceis de se encontrar dentro das Escrituras. E é claro que nós possuímos na Bíblia 2 canons. Possuímos tanto o canon do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, que possui 39 livros, e possuímos também o canon do Novo Testamento, da Nova Aliança, com 27 livros. O canon do Antigo Testamento, como nós possuímos, ele foi fechado em Jânia no ano 90, depois de Cristo. E é claro que esse canon ele permanece até hoje. Mas houve ali uma dificuldade sobre alguns livros, como por exemplo Cantares de Salomão, a respeito desse aspecto, para esse texto entrar exatamente fazendo parte dessa canonização, exatamente por causa da questão de relacionamento sexual. Porque isso, nessa questão que estamos trabalhando, quando é apresentado para o fechamento do canon, houve uma pequena dificuldade, pelo fato de entenderem, naquela época, que o relacionamento sexual seria tratado como algo pecaminoso. Isso é tão interessante que no decorrer da história da igreja, muitas pessoas têm a relação sexual como uma prática de pecado. O canon do Novo Testamento ele é fechado no ano de 365 a 67 por Atanásio. E nós entendemos que esse canon com 27 livros está fechado e completo. Temos então 2, tanto o Antigo como o Novo Testamento. Você percebe no Novo Testamento Paulo tratando sobre o lidar do casal, tanto do homem como para a mulher. O homem deve amar a sua esposa. Paulo respondendo questionamentos sobre relações entre um casal para a igreja de Corinto. Na primeira carta, capítulo 7,
Paulo também traz algumas orientações na carta que ele escreveu à igreja de Efésios. O próprio Pedro também traz algumas explicações, mas textos explícitos sobre relações sexuais são textos mais complicados de se encontrarem na própria palavra de Deus. O que encontramos são ideias de tratamento que o casal deve ter um para com o outro, o homem como para a mulher, e também a gente entende à luz da palavra de Deus que alguns textos vão surgir no decorrer do caminho, como por exemplo na antiga aliança, quando o homem tinha uma relação sexual com a mulher, a própria Bíblia faz questão de dizer que os dois se conheceram, é essa a ideia que se dá. Mas a palavra uma relação sexual já é difícil da gente encontrar. O que encontramos é essa ideia de conhecer um ao outro. Isso na antiga aliança, na nova, já traz essa ideia de casamento. Porque a perspectiva que estamos analisando agora é uma perspectiva cristã a respeito desse assunto. E vamos tentar trabalhar isso da melhor maneira possível, sadia, para que você possa explicar bem a palavra de Deus. Avançando, vamos para o segundo subtópico aqui do ponto número 1, que vai tratar sobre o seguinte assunto, ainda compreendendo sobre esse argumento de relação sexual no contexto do casamento que a própria Bíblia trabalha e que nós cristãos também adotamos isso para a nossa conduta de fé, conduta cristã e conduta ética também. A escolha do cônjuge é uma decisão mais importante da sua vida. Esse é o nosso segundo subtópico. É muito importante lembrar aos nossos alunos que um casamento sadio depende da escolha também do seu cônjuge, do seu parceiro ou parceira. É uma decisão difícil, uma decisão também importante. É claro que essa ideia que se trabalha aqui é uma ideia que nós estamos descrevendo não somente para uma relação sexual, mas sim para uma relação entre dois, entre conjunto, casal, família. Isso vai além do sexo. Isso vai além desse pensamento que essa geração possui. Nós possuímos esse entendimento e precisamos descrever muito bem que a família vem em primeiro lugar. E a escolha de um cônjuge, de acordo à vontade de Deus, é algo difícil. Por isso, a gente precisa apresentar algo aos nossos alunos em sala de aula. Existe um pensamento errado de se imaginar que só devemos escolher o nosso cônjuge somente na hora do casamento. Não. Nós precisamos ensinar para os nossos alunos em sala de aula com essa lição que isso é preciso ser pensado exatamente na sua juventude. Isso é preciso ser trabalhado, porque o casamento é algo a ser construído. Não é que ele vai se envolver já com paqueras, mas ele deve sim estar orando e pedindo ao Senhor para que Deus prepare alguém para com que ele possa ou ela construir a sua vida, construir a sua família, construir o seu relacionamento de maneira acertada, de maneira que os dois vivam bem. É claro que o casamento é algo importante de acordo com a palavra de Deus. E o que estamos explicando aqui, para você ensinar ao seu aluno em sala de aula, que a relação sexual é muito além. O casamento é muito maior do que somente uma relação sexual. A relação sexual é apenas algo que faz parte do casamento. O que estamos explicando, de acordo com a visão cristã, é uma aliança que devemos ter um para com o outro, que é muito maior, é um elo, é algo que acrescenta esse crescimento espiritual. Vamos então para o terceiro subtópico aqui do ponto número 1, que vai tratar sobre o seguinte assunto, analisando a palavra de Deus de acordo com as Escrituras. O relacionamento sexual deve ser desfrutado com a pessoa certa no casamento. A própria palavra de Deus nos ensina no livro de Provérbios, capítulo 5, versículo 15. É muito importante ler esse texto em sala de aula com seus alunos. Provérbios 5, 15 ao 19, você vai perceber ali uma poesia maravilhosa a respeito de um casal, a respeito da família e a respeito também de uma relação entre os dois. O casamento faz parte exatamente do projeto de Deus. E a relação sexual faz parte do casamento. A Bíblia trata esse momento, nos poucos versículos que encontramos a respeito desse assunto, de forma poética. E trata como algo belo, não somente algo banal, como muitas pessoas têm em mente.
E a Bíblia também traz a responsabilidade para esse momento. Esse momento conduz exatamente ao que Deus deseja, o casamento, a família. E esse momento deve ser desfrutado exatamente entre os dois, entre uma aliança perante a presença de Deus. A própria Bíblia fala que esse momento deve ser desfrutado com o seu parceiro ou a sua parceira, a qual os dois tiveram entre si uma aliança perante a presença de Deus. Essa ideia constrói exatamente essa visão que estamos trabalhando para você. Essa visão que nós defendemos, que o casamento é importante. Não é totalmente o pensamento dessa época. O pensamento dessa época defende que a pessoa pode ter vários parceiros, várias parceiras, conforme bem desejar e conforme ele tiver condições para isso. Mas a Bíblia defende algo que é muito maior, algo que é sobrenatural, e isso você pode ensinar em sala de aula. A Bíblia fala da preservação, do cuidado e de se guardar para ser exaltado diante da presença de Deus. Esse cuidado fala de pureza, esse cuidado fala de proteção. Essa pureza deve ser desfrutada exatamente no elo do casamento, conforme as Escrituras. Gênesis 2, versículo 20 e 25, você percebe, de acordo com a palavra de Deus, que a relação sexual foi instituída pelo próprio Deus, pelo próprio Senhor, como um presente para o casamento, para os noivos. Esse presente deve ser desfrutado em um laço de afeto, em um laço de responsabilidade diante do Senhor. E aqui a gente precisa entender que o relacionamento sexual não prova a profundeza do amor de ambos, mas um casamento que prova esse amor desfruta de um relacionamento sexual. O relacionamento sexual é apenas o fruto de um amor que já está sendo vivido, de um amor que está sendo honrado e que honra a presença de Deus. Fazendo isso, avance com a palavra de Deus, apresentando aos seus alunos o quarto subtópico da sua lição, que vai tratar sobre o seguinte argumento aqui em nome de Jesus: o relacionamento sexual e a fidelidade conjugal. Provérbios capítulo 5, 16 a 19 fala sobre isso. A Bíblia trata sobre essa fidelidade. Esse pensamento e esse ensinamento é contrário aos dias em que nós estamos vivendo. Os dias em que nós estamos vivendo ensina que nós não precisamos ter fidelidade com ninguém. Mas a própria Bíblia, quando trata nesse requisito, nessa passagem de trazer essa ideia de fidelidade um para com o outro, a Bíblia está ensinando que a fidelidade procede de Deus, que a fidelidade vem do Senhor. E o parceiro e a parceira precisam ser fiéis um ao outro. Isso faz parte também do projeto da aliança de Deus que está instituído no casamento. Êxodo 20, 14. Deus é tão claro com isso que ele abomina qualquer tipo de relacionamento fora do casamento. Relacionamento ou relação sexual fora do casamento. A fidelidade faz parte do projeto de Deus. A fidelidade faz parte da aliança de Deus para com seus servos. E isso é tratado até mesmo na relação sexual de ambos. Levítico 20:10, a própria Bíblia descreve que a infidelidade sexual é tratada como imoralidade, como prostituição. A própria Bíblia condena isso. A própria Bíblia também condena, de acordo com a sua palavra, com a sua voz, o adultério. Então você percebe exatamente que a Bíblia ela trabalha essa ideia de ser santo, de ter aliança com Deus, um relacionamento sexual que está sendo trabalhado e vivido dentro das quatro paredes de um casamento. Fora disso, é tratado como perversão sexual, imoralidade, prostituição, adultério, e todas essas coisas não agradam a Deus. E é por isso que nós precisamos ensinar para os nossos alunos que o nosso objetivo é agradar a Deus com a nossa adoração. Claro, mas também precisamos agradar a Deus com os nossos relacionamentos. Fora que, quando a pessoa tem esse casamento santo, vivido de acordo com a vontade de Deus, desfruta da paz do Senhor, da misericórdia de Deus e também da alegria de viver casado.
Isso vale a pena, tá? Avançando, vamos para o segundo ponto da nossa lição, que vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical, na classe dos jovens. A perspectiva cristã a respeito do relacionamento sexual no casamento. Esse é o nosso segundo ponto desta lição. É claro que essa perspectiva é trabalhada aqui em 3 subtópicos. O primeiro subtópico vai tratar sobre o seguinte argumento para a gente ter uma ideia ainda melhor para poder desenvolver isso em sala de aula. Eu espero que, te dando essas dicas, essas ideias, você possa desenvolver uma aula muito bem trabalhada com seus alunos aí, para a glória de Deus. Paulo responde o questionamento dos irmãos em Corinto. 1 Coríntios capítulo 7. Quando você entende o contexto da carta de 1 Coríntios, você vai compreender algo que é espetacular. Primeiro, aquela carta foi escrita para Paulo resolver alguns problemas que a igreja estava enfrentando e vivendo, e especialmente como uma carta-resposta de dúvidas em que os irmãos, na fé, tinham sobre relacionamentos no casamento, essa vivência espiritual e também se trabalhar com a questão de relação sexual. Por quê? É importante a gente compreender o contexto da carta aqui. A cidade de Corinto era uma cidade que possuía muitos templos aos deuses pagãos. Templos, por exemplo, a deusa Afrodite, a deusa da sexualidade, ao deus Apolo, deus da homossexualidade. Então Paulo precisa tratar sobre esse assunto para a igreja, ensinando esse assunto para os irmãos em uma perspectiva cristã. E nisso nós vamos compreender exatamente aqui, para a glória de Deus. A igreja que estava em Corinto, ela tinha se tornado uma das maiores igrejas daquela região. E é claro que o padrão dos cristãos de Corinto estava se tornando diferentes dos padrões em que a sociedade já estava acostumada em viver. Os irmãos, por exemplo, já estavam exatamente entendendo que a relação sexual deveria ser vivida, tratada e trabalhada dentro de uma perspectiva cristã, no casamento, sem imoralidade, sem adultério, sem prostituição, sem lascívia, sem entregar-se ao pecado. E isso também traz para a igreja um amadurecimento e um crescimento. Mas no capítulo 7, especialmente o 7, você percebe Paulo tirando dúvidas daqueles que queriam ser eunucos na fé em Jesus, queria se entregar ao celibato. Paulo também traz esclarecimentos para aqueles que eram servos de Jesus, casados com não servos de Jesus. Como é que ficava a relação entre esse casal, essa família? A esposa servia a Deus, o marido não. O marido servia a Deus, a esposa não. O próprio Paulo fala que a família é algo primordial de Deus e a esposa que servia a Deus santificava a casa. O esposo que servia a Deus santificava a casa, ensinando que deveriam permanecer juntos, unidos. Paulo também explica a respeito desse elo e esse relacionamento entre cristãos, como isso é trabalhado. O marido honrando a esposa também trabalhando junto com o seu marido. E isso é muito explícito de acordo com a palavra de Deus. É algo claro que a gente precisa entender. Paulo começa a trabalhar para a igreja uma perspectiva, uma visão que é contrária do mundo. Nós estamos aqui trabalhando com você, para você trabalhar com seus jovens, uma perspectiva que é contrária à ideia dessa época em que a virgindade não vale mais a pena, em que é muito importante a pessoa ter uma relação sexual com quem quiser, da forma que bem desejar. Nós estamos ensinando, pela perspectiva bíblica, que a relação sexual deve ser tratada como algo sagrado, algo que deve ser desenvolvido dentro de um casamento. Avançando, vamos para o segundo subtópico aqui do ponto número 2, que vai tratar sobre o seguinte assunto em nome de Jesus: a propagação da prática e da abstinência sexual no celibato. Paulo traz uma ideia, uma perspectiva para os irmãos que deveriam se consagrar para Deus. Isso é celibato. Isso é o que nós também ensinamos para os nossos irmãos. É claro que existem aqueles que são eunucos na fé, nunca se casaram e se consagram para Deus. Mas o que Paulo também ensina até mesmo para os jovens é dedicar a sua vida enquanto é jovem para o Senhor e deixar a relação sexual para o momento do casamento. Essa propagação de relação sexual e
pureza é pregado pelo apóstolo Paulo aos irmãos de Corinto. E isso também deve ser ensinado para os nossos alunos na escola bíblica dominical, sobre a pureza, sobre guardar-se. Isso também é prática de fé. Isso também é algo que agrada ao Senhor. E Paulo traz um aconselhamento para os jovens daquela época e para a igreja em si, em não viver abrasados, ou seja, ter relações sexuais fora de um casamento e ao mesmo tempo querer ter uma vida cristã. Isso é difícil. Paulo então está explicando para os irmãos que isso não podia e está dizendo para a igreja que a igreja precisava se consagrar a Deus, os jovens se consagrando ao Senhor. É claro que a gente precisa compreender que o celibato ele é um dom. Ele é um dom para aqueles que foram chamados pelo Senhor para isso, para se dedicarem ao Senhor. Mas Paulo também explica que aquele jovem que deseja se consagrar a Deus até o momento do casamento, ele deve se consagrar a Deus como objetivo de santificação. Essa ideia é trabalhada e também explicada por nós em sala de aula para os nossos alunos. Avançando, gente, vamos para o terceiro subtópico, que vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical. Paulo recomenda o casamento. 1 Coríntios 7, capítulo 7, versículo 2 ao 5. Paulo orienta algo especial. Para aqueles que não tivessem um dom do celibato, Paulo então orienta a perspectiva do casamento. A relação sexual deve estar ali dentro. Olha como a palavra de Deus trabalha isso. E Paulo traz esse aconselhamento para uma igreja que está crescendo e para uma igreja que precisa se desenvolver também em santidade nesse requisito. Paulo ele condena a prostituição, Paulo condena a promiscuidade, Paulo condena essas relações sexuais e esses abrasamentos antes do casamento, para que as pessoas entendam que o cristão é diferente da sociedade, que o cristão ele se conduz de forma adequada conforme a palavra de Deus. E Paulo orienta então o casamento para agradar a Deus, como também uma forma de criar a família, de obter casa, lar, de uma forma também que agrade o Senhor. Isso é importante a gente entender isso aqui. Gente, eu espero que essa palavra, que essa lição possa ser sido um instrumento de Deus para você. Segue a gente nas nossas redes sociais. Finalizando essa lição, lembre-se aí de explicar que a nossa perspectiva é uma perspectiva cristã, é contrária ao pensamento desse mundo. E eu espero que Deus te use poderosamente em nome de Jesus. Gente, deixa aí o seu comentário, um grande abraço no seu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. A paz do Senhor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Estou passando aqui para deixar um aviso todo especial para você. Está chegando aí o terceiro congresso da EBD aqui em Vitória da Conquista. Vai ser uma bênção. Sabe quem vai estar ministrando nesse congresso? O nosso querido pastor Janiel Lopes, pastor César Moisés, comentaristas da CPAD, Nadiele Macieira, da cidade de Camaçari, e o nosso querido pastor Davi Oliveira. Boa sorte! Vai acontecer dos dias 19 a 21 de julho. Anota aí, gente, e vem. Olha, você pode fazer a sua inscrição, um investimento muito pequeno, apenas R$30. O link eu vou deixar aí no nosso vídeo para você ter acesso e poder chamar todo mundo e participar desse grande trabalho. O nosso endereço fica na Avenida Ilhéus, bairro Brasil, 2353, em Vitória da Conquista. Vai ser um prazer te receber aqui, em nome de Jesus. Terceiro congresso da EBD em Vitória da Conquista. O ensino que transforma. Vai ser uma bênção em nome de Jesus.